Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaíne Simão, advogada agrarista, e hoje eu vou tratar de um tema muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre crédito rural. O crédito rural é o recurso financeiro concedido aos produtores rurais para desenvolvimento da atividade agrária. Ele é regulado pela Lei 4.829 e controlado pelo Sistema Nacional do Crédito Rural, ligado ao Conselho Monetário Nacional. A cada ano, o governo lança o Plano Safra, que tem a finalidade de limitar as linhas de crédito. O crédito rural pode ser fornecido em 4 modalidades, que é na modalidade de custeio, aquela em que o produtor rural utiliza o crédito para custear a sua produção com pagamento de funcionários, compra de insumos, compra de defensivos agrícolas, enquanto que o crédito de investimento é utilizado pelo produtor para investir na sua produção, com a compra de maquinários agrícolas, construção de um barracão para armazenagem da sua produção, como a compra de um pivô. Já o crédito de comercialização é aquele utilizado pelo produtor para poder ter condições de comercializar a sua produção, seja com o pagamento de armazenagem, seja com o pagamento de transporte. E, por fim, o crédito de industrialização, que é aquele concedido a cooperativas rurais e agroindústrias para que elas possam investir no seu processo de industrialização dos seus produtos. Quais são os requisitos exigidos pelas instituições financeiras para concessão do crédito rural? O primeiro requisito para concessão de crédito rural é que o solicitante seja produtor rural, seja pessoa física ou pessoa jurídica, associado ou não a alguma cooperativa rural. Também é concedido crédito rural às empresas e pessoas físicas que dediquem a pesquisas ligada às atividades rurais ou que exerçam atividades de melhoramento em imóveis rurais, incluindo proteção do solo. Outro requisito exigido pela Lei 4.829 é a idoneidade do proponente. O que significa idoneidade do proponente? Significa dizer que a instituição financeira vai fazer alguns cadastros para levantamento do patrimônio do produtor solicitante, bem como verificar sua tradição na produção. Ou seja, é basicamente verificar se o produtor tem uma boa cultura, tem uma boa fama, na contratação de crédito rural. E se for pessoa jurídica? Se for pessoa jurídica, a instituição financeira vai solicitar o estatuto social, o contrato social, a ata de assembleia em caso de cooperativas, vai solicitar o quadro societário, vai solicitar também quais são os diretores e o prazo de validade de mandato de cada um. Será necessário também apresentar às instituições financeiras o planejamento da aplicação nas atividades, ou seja, o produtor rural vai fazer um orçamento de despesa e também um planejamento cronológico, dos gastos dessas despesas e vai apresentar à instituição financeira. E por que é exigido esse requisito? É exigido esse requisito porque o crédito rural ele tem finalidade específica. Então, se eu contrato um crédito rural para o custeio da minha atividade, eu não posso mudar a sua destinação, eu não posso pegar o crédito de custeio e investir, por exemplo, na compra de uma máquina, de um maquinário agrícola. Então, isso caracteriza desvio de finalidade, e o desvio de finalidade acarreta o vencimento antecipado de todas as parcelas. Então, considerando que o crédito rural tem finalidade específica, o produtor rural, contratante, tem a obrigação de facilitar a fiscalização da instituição financeira para verificar se está compatível com o planejamento apresentado. Então, geralmente é feita uma visita em loco e, em alguns casos, quando não é possível essa visita em loco, a instituição financeira pode solicitar alguns documentos em que fica comprovado que o produtor rural está utilizando o recurso para pagamento das despesas
previstas lá naquele planejamento apresentado no início da contratação. Reforço mais uma vez, é necessário que o produtor rural obedeça o cronograma, porque vai ter fiscalização por parte da instituição financeira e, se caso não for compatível com o planejamento, poderá acarretar o vencimento antecipado das parcelas. Outro requisito do crédito rural é que o crédito tem que ser fornecido no momento oportuno, ou seja, se é um crédito de custeio, a instituição financeira tem que fornecer esse crédito antes do início da plantação, para que o produtor tenha recursos para iniciar e para preparar a sua terra para o período adequado de plantação. O crédito rural concedido tem que ser suficiente, né? Então, por isso que é necessário apresentar um planejamento cronológico, um orçamento adequado para que a instituição financeira avalie todos os gastos e conceda um crédito rural suficiente para cobrir todos os gastos do produtor, para que ele consiga ter uma boa produção. Por fim, eu vou falar sobre a adequação, ou seja, é necessário que o produtor apresente, demonstre às instituições financeiras que tem habilidade com aquela atividade. De nada adianta um pecuarista querer, do dia para a noite, iniciar sua atividade no cultivo de soja, por exemplo. Então, é necessário que o produtor tenha essa afinidade com a atividade financiada. Concedido o crédito rural, quais são as condições que o produtor rural tem que seguir? Primeiramente, ele tem que seguir o cronograma apresentado à instituição financeira. O produtor rural terá também que fazer o pagamento dos juros na data acordada previamente, geralmente em 30 de junho ou 31 de dezembro, e em caso de inadimplemento, poderá a instituição financeira incidir 1% de juros ao valor da parcela. Se caso a garantia dada à instituição financeira for a produção, não poderá o produtor rural vender a sua produção antes da concordância da instituição financeira. Essa também é uma das condições a ser seguidas pelos produtores rurais. Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho sobre o crédito rural, um pouquinho também quais são alguns requisitos que as instituições financeiras exigem, bem como algumas condições que os produtores têm que seguir, né, após a contratação. Se tiver ficado alguma dúvida, estou disponível pelo direct.